Olá, caro aluno VM Cursos. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o triângulo retângulo, o estudo das relações métricas quanto aos lados e quanto aos ângulos. Vamos lá, moçada? Então vamos então. Bom, trigonometria. O que vem a ser a trigonometria? Trigonometria vem da junção de três palavras, que é três, gonos, ângulo, e metrain, medir. Ou seja, a trigonometria é o estudo dos ângulos de um triângulo. Quando a gente fala em triângulo, o principal deles é o triângulo retângulo. Esse triângulo, ele nos traz toda a parte trigonométrica usual dentro da matemática. Então, vamos lá. Triângulo retângulo. Todo triângulo, dado um triângulo ABC, né? Todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus, nós denominamos triângulo retângulo. Esse triângulo, obrigatoriamente, por isso retângulo, ele deve ter um ângulo de 90 graus. Bom, essa posição do ângulo de 90, caro aluno VM Cursos, ela independe da posição, mas obrigatoriamente esse triângulo tem que ter um dos três ângulos reto, por isso triângulo retângulo. Nós estudamos três relações quanto aos ângulos internos e uma relação quanto aos lados, né? Então, a gente tem o teorema de Pitágoras, que é a relação métrica quanto aos lados. Então, independente de ângulo interno, se eu tiver os lados de um triângulo retângulo, que é um triângulo especial, né? Esses lados possuem nomes especiais. O maior é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são chamados de cateto, né? Então aqui, nesse triângulo ABC inicial, nós temos o lado A, que é a hipotenusa, e temos os lados B e C, que são os catetos que formam esse triângulo. Bom, a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo. Isso já fica bem claro de início. A gente vai identificar no triângulo, o primeiro lado a ser identificado é a hipotenusa. Identifiquei esse lado, eu saio para os catetos. A hipotenusa é um lado fixo, os catetos são lados variáveis. Eles dependem diretamente do ângulo interno. Então, se a gente colocar aqui um ângulo θ, olha lá, ó, meu ponto de partida é o ângulo θ. Esse ângulo θ determina o meu cateto oposto a ele. O que significa isso? Oposto significa de frente a ele. Então, esse lado C é o meu cateto oposto. Se a minha hipotenusa já é o lado A, sobra então para ser o cateto adjacente o lado B. Então, partindo de θ, eu tenho como hipotenusa A, cateto oposto C e cateto adjacente B. Se eu troco a posição do meu ângulo, meu caro aluno, vamos colocar aqui um ângulo beta. Partindo de beta agora, muda-se a posição de cateto. A hipotenusa continua sendo a mesma lá. O lado é fixo, né? É o maior lado do triângulo e ele é fixo. Mas os catetos dependem desse ângulo. Como eu disse, partindo agora de beta, o meu cateto oposto a beta é o cateto B. Olha lá. Automaticamente o meu C passa a ser o cateto adjacente. Então note, meu caro aluno, que a posição dos catetos dependem diretamente do ângulo interno trabalhado. As relações métricas a gente vai estar falando no decorrer dessa aula, né? Então, o que eu preciso identificar? Primeiro, o meu triângulo retângulo tem que ter um ângulo reto. Por isso ele é retângulo. Tendo esse ângulo reto, meu triângulo ele é especial. Ele tem, os lados dele recebem nomes especiais. Então, o lado A é a hipotenusa, é o maior lado do triângulo, e os lados B e C são os famosos catetos. Esses dois dependem diretamente do ângulo interno trabalhado. Se o meu ângulo interno for θ, o meu cateto oposto é o de frente a ele, C, automaticamente B é o meu cateto adjacente. Se o meu ângulo for o beta, o meu cateto oposto passa a ser o cateto B, e o cateto adjacente é o cateto C. Então, eles dependem diretamente do ângulo interno, ok? Vamos lá, então, vamos entender um pouquinho mais para a gente poder falar das relações métricas nesse triângulo. Vamos lá. Bom, como eu disse, o triângulo retângulo é todo triângulo que apresenta um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Lembrando que sempre a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, inclusive do triângulo retângulo, é 180 graus. Aqui nós temos um primeiro exemplo que trabalha... Então, meu caro aluno VM Cursos, a gente encerra nossa aula por aqui, né? Lembrando que lá no site vai ter as 5 questões de acordo com esse assunto trabalhado hoje, que foram triângulos, né? Para você resolver.
e lá vai ter o ícone para você avaliar essa nossa aula. Muito obrigado e até nossa próxima aula. Valeu!